Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre tirinha, esse gênero do discurso espetacular que se consolidou aí ao longo do século XX, mas tem a sua origem nos jornais americanos. Tira ou tirinha é um segmento ou fragmento de uma história em quadrinho ou HQ, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, contexto que alia o verbal e o não verbal no mesmo enunciado. E observem à direita deste nosso quadro a presença das onomatopeias, essa figura de linguagem, esse recurso expressivo que simula o som das coisas. Uma vez que nosso gênero é essencialmente visual, eu preciso simular alguns sons e é assim que ele se realiza nesse tipo de enunciado, na tirinha, na HQ e também nas charges. Observem os balões irregulares, as letras coloridas em caixa alta, esses são um dos elementos das histórias em quadrinhos, das tirinhas e das charges. Mas à esquerda vocês conseguem agora observar nesse nosso quadro mágico um esquema, E à direita a sua tradução, por assim dizer, é verbal. Os quadrinhos podem se apresentar de 3 formas: HQs, tirinhas ou charges, Observem que o elemento central deste gênero é a presença dos quadrinhos, O enunciado assim se realiza em quadrinhos que se organizam em linhas e se distribuem na página, por assim dizer. A tirinha, a gente pode destacar algumas características específicas. A temática que predomina é humorística. A quebra de expectativa é a marca principal do humor. É comum as tiras centrarem-se também em uma personagem principal, um protagonista, por assim dizer. E, finalmente, os diálogos por meio de balões, outro elemento composicional muito importante neste gênero do discurso. Seja ele através de onomatopeias ou com discursos diretos mesmos, falas dos personagens. Pois bem, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que traz toda a riqueza desse gênero. Observem como é bonito, como é visual e colorido, Observem como a linguagem verbal e não verbal se articulam, se complementam. Leiam comigo. À esquerda, no primeiro quadrinho, você tem um personagem, o Armandinho, olhando para cima com seriedade. E de cima vem uma voz que diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor, origem ou religião. No quadro seguinte, nós temos a continuação desse enunciado verbal. E o nosso herói, o Armandinho, ainda está muito atento. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Num terceiro movimento, observem a mudança de expressão do nosso personagem. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. No último quadrinho, o nosso personagem principal se volta para fora da HQ, para fora da tirinha e diz: obrigado, Nelson, com um largo sorriso. A gente percebe finalmente que essa voz que vinha de cima era de um adulto, por conta da presença das pernas compridas e dos sapatos de um personagem desconhecido. Eu só vejo as pernas, Observem que a citação, a intertextualidade nesse texto. Esse Nelson trata-se de Nelson Mandela e esse discurso está entre aspas em função disso. É uma citação. Pois bem, vamos falar sobre os efeitos de sentido. Nem toda tira tem a função de ser engraçada, mas isso não tira o humor. Algumas levam às reflexões importantes pelos sentidos produzidos, como a gente viu aqui na nossa tirinha do Armandinho sobre o Nelson Mandela, por assim dizer. A leitura deve sempre articular o verbal e o não verbal e atentar a cada índice. Eles sempre são importantes para a compreensão da mensagem ou mesmo da narrativa. Nesse vídeo nós falamos então sobre tirinha, espero que vocês tenham gostado e até breve.